Irmãos, eu quero falar ali onde é que eu disse. Lembra que eu falei que tinha algum caso de anjo que se materializou, me fugiu da cabeça? É de Sodoma e Gomorra. É Gênesis 18, 22. Ah, desculpa. Gênesis 19. Ó, ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló, assentado. Este, quando os viu, levantou e, indo ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse-lhe: Eis agora, meus senhores, vinde para minha casa, meu servo, pernotai nela, lavai os pés, levantai-vos de madrugada e seguireis o vosso caminho. Então ele recolheu eles na casa dele. Só que daí, naquele lugar, tinha muita perversão, muito pecado, muita abominação, né? Sexo ilícito. Então, eles queriam possuir os anjos. Olha só no versículo 4. Mas antes que se deitasse, os homens daquela cidade cercaram a casa, e os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram na tua casa? Traze-os para fora para que abusemos dele. É isso mesmo. Tanto é que Ló falou assim, ó: Eu tenho 2 filhas virgens, eu vou lastrarei, tratai-os como vos parecer, porém nada fazei a esses homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Então, veja bem, esses 2 anjos, eles entraram na casa de Ló, foram, né, protegidos por Ló, sofreram esse assédio, né, e ainda assim, quando eles forçaram para entrar e entraram na casa, né, e quando aconteceu isso, os 2 homens, os 2 anjos, estenderam a mão e fizeram Ló entrar e fecharam a porta. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Aí, o que aconteceu? Os anjos fizeram Ló sair da cidade, né? E eles falaram: não olhem para trás. Eu tô resumindo bastante a história. Eles foram parar numa cidade de Zoar, porque a caminhada seria muito longa. Aí a mulher de Ló olhou para trás, virou uma estátua de sal, né? Isso também tem revelação. O sal foi um ingrediente usado como pacto da aliança. Então ela virou uma estátua de sal. Isso tem revelação, não vou falar disso agora. Sobre a ira de Deus, tá falando isso aqui já, né? No Salmos 35, 6 também tá falando sobre a ira de Deus. Tá falando assim, ó: Sejam como palha ao léu do vento, impelindo-os o anjo do Senhor. Torne-se-lhes o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Pois sem causa me tramaram laços, e sem causa abrigam cova para a minha vida. Tá vendo? Então, Deus usa os anjos dele também para castigar. É o que eu sempre falo isso, né? Que Deus, ele trabalha para os que nele esperam. Então, ele também vai vingar os que nele esperam, tá? Porque às vezes a gente fica com dó dele certas coisas, a gente tem que saber que as pessoas que procuraram isso, não foi Deus que quis mandar, elas escolheram esse caminho, né? Então, eu também queria só citar bem por cima sobre o censo de Davi. Ali, 1 Crônicas 21, 15, tá falando que Satanás incitou ele a fazer o censo. Mas em 2 Samuel 24, 10 tá falando que a ira de Deus se levantou para os filhos de Israel e Deus incitou a Davi a fazer o censo. Só que o que eu quero falar aqui é sobre isso aqui, quer ver? 1 Crônicas 21, no versículo 15, tá falando assim, ó: Deus deu 3 escolhas através de um profeta para Davi receber punição, porque ele fez errado quando ele levantou esse censo. Aí ele escolheu que Deus que punisse ele, né? Porque ele não queria cair nas mãos dos homens. Então tá escrito assim, ó: Então o Senhor enviou a peste a Israel e caíram em Israel 70.000 homens. E enviou Deus um anjo a Jerusalém para destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal e disse ao anjo destruidor: Basta, retira agora a mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornan, no Jebuseu. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciões, cobertos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. No caso, a ira de Deus era sobre aquele povo. Então,
Pra mim, eu entendi nessa passagem que Deus destruiu esses 70 mil homens. Quando chegou na destruição dos 70 mil homens, não tinha inocente ali, tinha os que necessitavam ser tirados dali, porque eles serviam desse lado. Paulo não falou que um pouquinho de fermento levar da massa toda, o fermento é o pecado. Então, vai contaminando um e outro, daí era melhor tirar esse povo do meio do que Deus perder todo o resto, né? É complicado de gente entender isso. Claro que aos nossos olhos é complicado, mas sempre teve um plano de redenção da parte de Deus e o povo nunca cooperou com Deus, né? Por isso que não vão ser todos que vão ser salvos, mas aqueles que cumprem os propósitos de Deus, né? E para isso Deus manda os anjos trabalhar para essas pessoas, né? Ali, outra coisa que eu quero ler também é a morte dos primogênitos. Êxodo 11:1. Desculpa, 11:4. Eu vou ler 2 pedacinhos, bem rapidinho. Tá falando assim, ó. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó. E todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, a qual nunca houve e nem jamais ouvirá. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Como que Deus fez distinção? Lembra que foi instituída, porque depois disso já fala aqui, ó, no capítulo 12, que foi instituída a primeira Páscoa, ali quando eles saíram do Egito. Aí ele mandou comer os pães asmos com ervas amargas, né? Eles tiveram que matar um cordeiro e passar o sangue em cima da porta. Então, quando o anjo passou, onde tivesse sangue, ele não entrava, né? O sangue era a proteção. Isso já simboliza o quê? Esse selamento, gente, eu vou depois dar o testemunho, mas eu vi a marca da fronte na testa do meu filho. Uma noite que eu tava dormindo, eu acordei, Deus estava falando comigo. Eu vi, eu não tô mentindo, Deus tá ouvindo eu testemunhar, se eu mentisse ele me puniria, eu vi. E aqui, ó, tinha o sangue do cordeiro. Esse selamento, ele cita em Apocalipse e também cita em Ezequiel 9. Tanto é que assim, ó, em Ezequiel 9 fala, ele diz assim, ó, comece pelo meu santuário. E 1 Pedro 4:12 fala assim, ó, começando o juízo na casa de Deus, se começa com nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Sim. Se dificilmente um justo se salva, onde aparecerá o ímpio, o pecador? Gente, isso tá tudo interligado. 2 passagens, né? 3 passagens, 4 passagens, tudo a gente tem que saber juntar pra gente entender. Então, aqui, ó, em Êxodo também, 12, 11, 14. Daí tá falando assim, capítulo 12, versículo 11 a 14. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade do Senhor. Em vossas gerações celebrarei por estatuto perpétuo. Por que ele está querendo dizer isso daqui? Porque Jesus, quando veio, ele morreu, ele cumpriu a festa da Páscoa. Ele não é o nosso Cordeiro Pascual. A gente não precisa passar o sangue aqui, mas ele nos sela, ele nos marca. Por quê? Por causa da colheita final. Quando passar os anjos de Deus, eles vão recolher aqueles e vão levar para o celeiro dele. Aqueles que têm a marca dele. Os que não têm a marca na besta, que diz que vai colocar ou na mão ou na testa. Então, gente, aí essa marca aí é do coisa ruim, é do cão, é de Satanás. Né? Então, Deus mostra em tantas passagens que é uma separação tão grande, né? Assim como nós temos anjos de Deus que trabalham para nós, os ímpios também têm os anjos de Satanás, os anjos caídos que trabalham para eles são mentirosos, eles fazem as pessoas pensar que são pessoas que morreram, que voltaram, eles têm o poder de se transfigurar. Olha, é tanta coisa assim que a Bíblia nos fala, mas também são tantos os testemunhos de pessoas que invocaram o nome do mal e também pessoas que invocaram o nome de Deus e que houve manifestação sobrenatural. Isso não é mentira, isso é verdade.
Então, olha, deixa eu ver quanto tempo eu tenho ainda aqui. Tem um tempinho ainda. O que eu quero falar um pouco aqui? Eu quero contar pra vocês um pouquinho do testemunho da minha vida. Sabe por que eu me converti a Deus? Primeiro, quando eu era pequenininha, sempre quando eu ficava triste, eu ia numa árvore que não era muito alta, e eu não sei como, eu subia na árvore e ficava falando com Deus até anoitecer. Eu tinha certeza que Ele estava ali comigo, certeza mesmo. Foi passando o tempo e eu fui me afastando um pouco de Deus, mas nunca deixei de acreditar. Mas toda vez que eu estava triste, eu ia para a igreja e chorava e falava com Deus, lá na igreja católica. E eu sempre senti a presença de Deus muito forte na minha vida, mas eu não orava, gente, eu não vou mentir, eu não orava. Daí eu casei, tive muitos problemas. O meu ex-marido, ele frequentou já coisas que não são aconselháveis pela palavra de Deus. E eu lembro que a gente pegava o copo de água e lia coisas do livro do Allan Kardec, e começou a acontecer muita coisa. Eu tentei até o suicídio, gente, porque eu não era feliz. Só que Deus não permitiu. A minha filha acordou na hora que eu tava tentando cortar os pulsos, gente, olha só, tava tentando cortar os pulsos, e minha filha acordava e falava assim: mãe, faz força, assim, quero ver se você tá forte, quero ver se você tá forte, eu quero ver se tem força no teu braço. E eu tava tentando cortar, gente. Então veja como é que Deus acordou a minha filha, né, pra mim parar com aquilo. E eu olhava todas aquelas imagens de santo, de igreja católica, e olhava pra eles e não conseguia cortar. Não consegui, não ia. Então, você veja como é que é. Só que aí eu comecei a ouvir vozes do mal. E assim, depois de um bom tempo, nasceu meu filho, né? Eu tinha só a minha filha mais velha, que era minha primogênita, não era filha desse casamento. E depois nasceu um que foi do casamento. E aí começou a acontecer mais perturbação. Eu ouvia vozes aqui no meu ouvido, tinha muito medo, sentia pressão demoníaca, aparecia a voz de uma família inteira na babá eletrônica. Até meu ex-marido também ouviu, depois disso a gente desligou, não quis ligar mais. Aí depois, com o tempo, o meu filho pequeno, o Paulinho, ele começou a ver coisas e o próprio diabo entrava nele, quer dizer, o próprio diabo não sei, mas era alguma coisa do mal que entrava nele, porque ele se machucava. Ele com 1 ano e meio, 2, eu não me lembro direito, ele se jogava contra as coisas e se machucava, ele não deixava chegar perto dele. Isso ficou por uns 30 dias direto, assim, sabe? Ele chorava muito. Aí depois que eu começava a orar, que eu não sabia orar, eu rezava, eu pegava o terço, pedia pra Deus pra me ajudar. Aí ele começava a chorar e pedia pra mim ajudar ele, aí eu podia pegar ele. Ficou um bom tempo acontecendo isso, como eu disse, uns 30 dias, até que Deus falou comigo pra deixar a cama dele junto comigo. E eu não sabia que era Deus que já tava falando comigo. Aí depois disso parou, acalmou. Só que antes disso ele via algumas coisas assim no teto da casa, sabe? Ele via, tipo, ele tinha medo, ele mostrava assim: ai, o titio, o titio, o titio. E ele grudava em mim. E eu tinha medo, porque ele não tinha como mentir. Ele era uma criança inocente, não tinha como mentir. E depois foi aumentando isso. Na nossa casa, meu casamento foi muito tumultuado, havia muita agressão, havia coisas ruins, a gente não tinha Deus dentro de casa. E meu ex-marido também, ele se envolveu bem antes com... Ele mesmo falou que foi na Umbanda, ele nunca mais tinha frequentado, mas como ele não teve encontro com Jesus ainda, ele ainda tá preso a isso. E ele mesmo falou de entidade e coisa na época. Então, me lembro que ele levou a gente pra benzer e outras coisas e tal. Mas por causa disso, todo o mal tava na nossa casa. Não que o meu ex-marido era do mal, mas as coisas que foi mexida e a gente não tinha a proteção de Deus, elas acabam entrando dentro da casa. É assim que os anjos caídos, os demônios, eles trabalham. Colocava um contra o outro sempre, entende? Então, como a gente não tinha o poder de Deus, a gente ficava sujeito ao poder das trevas que tá no mundo. Tá, daí não deu tudo certo, não deu nada certo, a gente se separou, eu vim embora, vim morar na casa dos meus pais. Ali começou a acontecer coisas terríveis, assim, demoníacas mesmo. Os objetos se mexiam. Eu vou fazer depois um vídeo mais calma sobre isso. Mas tinha muita coisa que acontecia que não tinha ninguém
Que nem eu tá falando aqui agora com vocês e cair, por exemplo, só que do nada, sabendo que é impossível cair, ou que nem a minha Bíblia abrir, sabe? Ou que nem acender e apagar a luz, coisas assim, que nem baterem aqui, ó, que nem tem uma janela aqui do lado, baterem na janela, e eu tá vendo que não tem ninguém, tanto é que a gente instalou câmera, tocaram já na gente, pegaram nos meus cabelos, puxaram na alça do meu roupão, eu com coberta por cima. Então, eu comecei a perceber que isso era real e que eles tocam na gente. Uma das experiências, assim, que pra mim foi fortíssima foi quando eu comecei a ouvir algumas vozes da parte de Deus. Primeiro de tudo, assim, eu demonstrei fé a Deus e um dia me deu muito sono. E eu fui deitar, era num domingo de tarde, e quando eu dormi, acho que uns 15 minutos, eu ouvi uma voz que falou assim pra mim, eu não vi nada, só ouvi a voz. Ela dizia assim, ó, pelo poder da oração sou ungido por Deus. Daí a voz me falou assim, agora repita. Daí eu repeti. Não, ele falou assim, repita em voz alta. Daí eu repeti em voz alta. Quando eu repeti, eu acordei. E quando eu abri o olho, o Espírito Santo, aquela foi a voz do Espírito Santo, disse assim, ó, leia Tessalonicenses. E quando eu abri a Bíblia, já abriu na página. Só que eu, em vez de ler Tessalonicenses, eu li final de Colossenses. E vi aquela palavra assim, que a vossa palavra seja sempre temperada com sal, para saber qual oportunidade, para ver em toda oportunidade como falar a cada um. Porque eu achava que, porque eu não sabia falar não para as pessoas, eu devia saber me impor um pouquinho a mais, que Deus ia me usar, mas que eu devia saber me impor um pouco a mais. E não, na verdade, Deus queria falar comigo, Ele me ungiu a respeito do que estava escrito em Tessalonicenses. Eu só fui entender isso no dia que eu vi a marca na fronte e na testa do meu filho. Aí, o que aconteceu? Esse ano, tá? E passaram-se 3 anos ou 4, nem me lembro direito. Mas passaram-se tudo esse tempo e eu não tinha entendido. Daí, o que aconteceu? Depois disso, eu comecei a demonstrar muita fé. Eu só queria ler a Bíblia, e eu comecei a ver os erros que eu estava fazendo, porque o Espírito Santo me levava nas páginas. E eu parei de cometer esses erros. Eu vi que magoava o coração de Deus, eu falei, eu não quero fazer isso. Eu comecei a amar mais Deus cada vez mais. E eu orava muito por um marido. Aí Deus falou comigo de que eu não ia casar, que eu estava separada para ele, que o meu chamado era com ele, e o que ele tinha para o meu chamado, para mim precisava de santificação. Então, esse mesmo tempo, já tem acho que uns 3 ou 4 anos, não me lembro, tem que ver certinho, que eu não me envolvo com homem nenhum, e isso está comprovadíssimo. Inclusive, Deus tirou isso de dentro de mim, porque era motivo da minha oração, né? Eu queria casar, queria um marido, queria ter minha casa, queria ser feliz, como toda outra mulher. Então, o que aconteceu? Depois disso, eu comecei a me dedicar mais às coisas de Deus. Eu orava muito, jejuava muito. Deus me usava bastante, assim. Ele falava comigo a respeito de determinada pessoa, como eu sou meio atrapalhada para falar, ele me mandava escrever. Eu não entendia na hora por que ele me mandava escrever. Hoje eu entendo, eu sou bem atrapalhada pra falar. Por isso que eu falo, gente, tenho muita dificuldade pra falar. Daí eu ia até a pessoa e entregava a carta. De todas as pessoas que eu entreguei, eu me lembro só de uma ter obedecido. O resto, e essa deu certinho como Deus falou. E o resto, como as pessoas não obedeciam, vinha a punição pra cima de Deus. Uma dessas cartas, eu lembro que eu tava dormindo e eu ouvi assim, ó. Tava dormindo, não. Deus começou a falar comigo, eu tava muito cansada, eu peguei no sono. Gente, eu não sei como isso aconteceu, mas eu só ouvi assim, Grace, Grace. Quando eu acordei, assim, eu tomei aquele susto e daí tava escrito um monte de coisa naquela página e eu escrevi o que tava ali e de fato aconteceu. Outro caso que eu ouvi a voz audível, eu tava costurando, tipo aqui atrás de mim tinha uma outra costureira e eu ouvi alguém chamar assim, Grace, bem alto. Daí eu dei um pulo na cadeira e disse, quem que me chamou? Quem que me chamou? Daí a costureira falou, ninguém. Eu disse, não tem um homem aí? Ninguém me chamou? Ela, não. Falei, meu Deus, alguém me chamou. Daí eu fiquei no pensamento, comecei a falar, Deus, se é demônio, tira daqui. E Deus falou, não, sou eu. Daí eu falei, Deus, se é o Senhor, eu quero um sinal. Nesse dia tinha um jardineiro fazendo o jardim ali. Daí eu falei assim, eu quero que uma das meninas, uma das costureiras, venha até 5 minutos vir me pedir alguma coisa. Daí eu pensei, não, uma costureira é muito fácil, porque elas toda hora estão me pedindo. Eu quero que o jardineiro venha me pedir alguma coisa. E era o primeiro dia que ele estava indo ali. Daí sabe o que aconteceu?
Não deu 5 minutos, bem antes, veio a moça do corte e falou, ó, Grace, o jardineiro quer falar com você. Quando ela falou aquilo, me deu um calafrio dentro, eu fiquei assim, apavorada. Falei, o que aconteceu? Ela disse assim, ó, ele quer uma chave de fenda. Quando eu cheguei lá, ele disse assim pra mim, ó, minha máquina parou de funcionar do nada. Eu preciso de uma chave de fenda. Daí eu falei, eu não sei o que eu não vou ver se eu acho, e não achei. Eu sei que quando eu falei pra Deus que eu queria que o jardineiro me chamasse, eu falei, se ele me chamar, eu vou pra dentro e abro a Bíblia, porque naquela época Deus falava muito comigo pela Bíblia. Eu abria e tudo que precisava ser visto, tudo que Deus avisava estava escrito na página, gente. Não, depois Deus me respondeu, mas na época eu não sabia como isso acontecia. Mas Deus falava comigo na página, onde eu abria, era na página. E estava escrito uma palavra por uma pessoa que tinha me feito muito mal e que andava em pecados, assim, terríveis, terríveis. E aconteceu tudo conforme estava escrito. Tanto é que essa mesma pessoa disse para uma das mulheres que trabalhava comigo que eu era bruxa, que tudo que eu falava acontecia. E, na verdade, não. Ela não sabia que era Deus me usando para exortar ela, a fim de que ela se arrependesse, né? Você veja como é que Deus avisa as pessoas, né? E não se arrependeu e até hoje eu não sei como está e não desejo mal, né? Outra coisa também que aconteceu, assim, ficou tipo uns 6 meses eu via muita proteção de Deus em cima de mim. Eu lembro que um dia Deus falou comigo que eu ia morrer. Até o fim daquele ano eu ia morrer. E eu achei que eu tinha que morrer. Aí Deus usou 2, 3 pessoas para falar que não, que ele ia mudar meu destino, que não era assim. E nessa época eu ia numa igreja tradicional. Aí eu tinha pedido para Deus me mostrar o que estava acontecendo comigo, porque eu estava ouvindo a voz de Deus. Tudo que Deus me avisava acontecia, tá? Deus, ele pré-anunciava as coisas que tinham que acontecer. Desde pessoas maldosas, atitudes ruins, acidente, por exemplo, enfermidade, pessoas que iriam me trair no trabalho, na vida pessoal, na família, tudo Deus avisava, tudo, gente. Eu tinha até um caderninho de testemunho, eu marcava tudo. Acontecia umas 3, 4 coisas num dia, assim, minha vida era pura emoção. E o que aconteceu? Eu lembro que eu orei para Deus e Deus me levou até uma outra igreja que é bem pentecostal. E ali Deus falou que falaria comigo, me explicaria o que estava acontecendo. E de fato, ele lá da frente, os pastores falavam coisas que Deus tinha falado comigo. Você veja o poder de Deus, eles nem imaginam que eles faziam isso. Mas eu orava, Deus falava comigo em casa e lá no culto ele confirmava. E daí um dos dias, assim, eu falei pra Deus, eu disse, Deus, por favor, não deixe terminar esse culto sem você me confirmar sobre esse acidente. Foi eu acabar de falar, uma senhora lá na frente, eu nem sabia que Deus fazia isso. Uma senhora levantou, começou a pular, gente, eu nunca vi aquilo. E ela falou bem assim, ó, vão te convidar pra viajar. Se você aceitar a queda de lá de cima, vai ser grande. E ele falava assim, dando a oportunidade de eu não aceitar o convite para viagem. Daí tinha uma amiga de testemunha na época comigo e contei para ela, a gente chegou em casa, eu mostrei para ela a carta e pela carta estava falando assim, que iam me convidar para viajar de manhã e que de tarde aconteceria o acidente, que teriam mais pessoas no carro, mas que só eu morreria. E isso iria acontecer 40 dias depois do meu batismo em águas. Não, desculpa. 40 dias depois do meu batismo em águas. Seria isso aí. E aconteceu. Exatamente nesse dia, de manhã veio o convite e de tarde seria a viagem. Eu não fui, então não aconteceu nada. Outra coisa também que aconteceu, eu ouvi uma noite, eu tava lavando louça e a minha filha tava no sofá assistindo TV. Era bem tarde, era tipo perto da meia-noite. E eu lembro que eu tava pensando, falando com Deus, e eu vi um estrondo muito grande, mas foi tão grande que meu ouvido aqui chegou a doer. Eu caí pro lado assim, porque eu achei que tinha caído tudo os armários da cozinha. Era assim, ó, um estrondo só. Eu lembro que eu não fiquei com medo, mas eu corri pra Pamela. Ela falou, Pamela, você ouviu isso? Vamos lá para ver o que aconteceu. Ela não tinha ouvido nada, só eu ouvi. Depois eu achei o que isso quer dizer, eu achei na Bíblia. Porque ninguém sabia me explicar por que acontecia essas coisas comigo. Eu via manifestação demoníaca e divina dentro de casa. E Deus falava muito também por voz audível. Uma das vezes que eu ouvi a voz audível de Deus foi uma vez que eu tava... Essa foi de Deus. Eu tava no meu quarto em oração. Deus tinha tocado meu coração para dar um testemunho no círculo de oração.
Só que o testemunho que eu dar, Deus não deixou dar. Ele falou comigo numa quinta de noite, que eu não ia dar. Eu fiquei, tipo, das 10 até meia-noite. Meia-noite não, mais, até 1h30, 2 horas, eu acho. Estudando pra ver o que falar. Eu não vinha assunto, daí eu fui orar. Daí quando eu fui orar, eu dobrei meus joelhos e eu falava, Deus, o que você quer que eu fale? O que é pra falar? O que é pra falar? Eu não sabia o que falar. Daí eu ouvi assim, ó. Não é círculo de oração? Então, falei sobre oração, assim, nessa entonação, uma voz linda, linda, não era de homem velho nem de novo, era bem idade de Cristo, assim, sabe? E quando eu ouvi isso, eu falei, glória a Deus! A primeira vez que eu tinha ouvido, assim, uma voz audível como eu tô falando contigo, assim. Daí, na hora, deu um estouro de um frasco de perfume no meu quarto, só que não quebrou nada. Eu pulei da cama e tentei achar esse interruptor, eu tava com muito medo, eu sabia que aquele estouro não veio de Deus, a voz sim, mas o estouro não. Daí eu percebi que o mesmo momento que eu tava falando com Deus, a Bíblia não diz lá em 1 Pedro 5,8 que o diabo anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar? Eu não conseguia entender isso, por que na minha cabeça tinha o diabo ali se eu estava em oração? Só que ele cerca os que são de Deus para impedir que o plano de Deus se cumpra. Eu falei, eu não acredito, eu não posso falar nada, que nem eu tô aqui falando um vídeo, eu sei que o Espírito de Deus está aqui, os anjos de Deus também estão aqui, mas o que mais está aqui? Sabe por que eu falo isso? Porque um dia, numa tarde, esse ano, tem uns 3 meses que isso aconteceu, eu tive um problema grande aqui na confecção, de que veio umas golas com defeito, um pedido grande, de um cliente muito querido que eu amo de todo o coração. E eu não queria, assim, eu falei, meu Deus do céu, agora eu vou ter que trocar todas as camisetas por causa das golas, que não foi um problema meu. E daí eu pensei, o que eu vou falar pra eles? Eu falei assim, eu não posso mentir, né? Eu disse, eu vou procurar os clientes pra ver se aconteceu algum problema. Os clientes que eu fiz gola desse mesmo material que eles pegaram. E todos os que eu falei, nenhum tinha dado problema. Daí faltava falar com um. Depois pensei, ai meu Deus do céu, e depois se der problema? Daí alguém me falou assim, ó, fala que você falou com eles e diz que não houve problema. Daí eu pensei, meu Deus, quem falou comigo? Eu falei, mas eu não acredito. Gente, o diabo fala na mente. Por isso que a gente tem que saber discernir bem a palavra de Deus, para saber se foi Deus que falou contigo. Por quê? Tem coisas que Deus te pré-anuncia, você não pode saber, às vezes tu acha que é da tua carne, às vezes tu acha que é Deus, às vezes tu pensa, será que é Deus? Mas o diabo falou de uma forma tão clara, porque eu dei brecha, eu fiquei com medo, eu não queria, na verdade, ter que trocar aquelas golas, mas em amor a eles, eu até dou nova, se for o caso, entendeu? Mas a minha carne não queria, porque eu teria que descosturar tudo. E daí eu vi ali, eu chorei, disse, meu Deus, eu dei brecha para o mal falar comigo. E ele fala como o Espírito Santo, é a mesma voz do Espírito Santo, ele fala por um pressentimento. Os anjos de Deus já falam de voz audível. E Deus também fala de voz audível. Então eu pude compreender que o diabo também fala na nossa mente, sabe? Mas se a gente não der brecha, ele não vai ter acesso a ti. Por isso que eu falo que a gente tem que cuidar muito, porque a Bíblia diz que Deus colocou um muro ao nosso redor. E quem perfurar esse muro, ali fora tem uma cobra esperando para morder. Então, quem que perfurou esse muro? Não é a cobra, é você que perfurou no teu pecado, né? Agora, sobre os anjos, assim, que nem uma vez eu lembro que teve uma menina que eu também amo muito ela, não tenho mago, muito pelo contrário, me serviu de experiência. Ela teve um sonho e me entregou uma profecia falsa. E Deus, assim, tinha falado comigo sobre isso, só que eu tava tão nervosa que eu não me toquei das palavras de Deus. Daí, o que aconteceu? Eu fui conversar com essa moça, primeiro eu orei, Deus me deu uma palavra, eu não entendi, eu fui conversar com essa moça. Ela me entregou essa profecia falsa, eu acreditei nela e voltei pra casa muito brava. Daí, Deus falou comigo que ele não falou isso, e daí que eu fui entender o que estava escrito, que Deus já tinha falado sobre isso antes de sair de casa. E daí o que aconteceu? Ficou um clima muito chato, sabe? Muito chato mesmo. Então, quando eu ia no círculo de oração, depois ia num grupo de estudo, que era feito na casa do pastor. E quando eu fui sair da oração para chegar nesse grupo de estudo, quando eu coloquei a mão no portão, uma voz me falou assim, ó, fulana de tal tá aí. Fulana de tal eu tô falando para não falar o nome dela, mas ele falou o nome da pessoa. Fulana tá aí. Depois eu pensei, nossa, daí eu nem dei bola, gente, foi tão rápido, eu abri o portão e subi. Quando eu vi que tava ali sentada, falei, meu Deus, quem falou comigo?
Essa foi a primeira vez que eu ouvi a voz audível. Desculpa, a segunda, porque a primeira vez foi aquela vez que eu ouvi Grace, do jardineiro que eu contei. Depois eu pedi pra Deus, quem falou comigo, ele disse que foi um anjo, mas foi muito alto, ele gritou no meu ouvido. Essa segunda vez foi uma voz diferente e falou, calma. Daí a terceira vez, o que que aconteceu? Eu lembro que eu tava orando a respeito de uma certa pessoa, de um homem, que eu ia fazer uma viagem. E enquanto eu tava orando assim, de bruço, eu tava orando de bruço na minha cama, assim, de olhos fechados, no pensamento, uma voz bem grossa falou assim, ó, ele é mentiroso. Falou assim, daí eu ainda pensei, nossa, gente, essa voz é do diabo, falando que o fulano é mentiroso, que eu considerava um homem de Deus, e uma voz grossa dela, mas depois, quando eu fui na viagem e vi que a pessoa era muito mentirosa, mesmo, gente, mas muito mesmo. E também não guardo raiva dessa pessoa, também me serviu de testemunho. Aí eu pude ver que era a voz de um anjo. Outra vez que eu ouvi a voz de anjo foi, já era quase 3 horas da manhã, eu ainda estava estudando e estava buscando, assim, conhecimento da palavra de Deus para mim me tornar uma nova criatura, para mim não machucar o coração de Deus. Eu lembro que daí uma voz bem fininha falou assim, ó, você tá cada vez mais lícita. Veio assim, bem fininho, assim, gente, é engraçado contar, mas eu tô contando a verdade. Eu nem sabia o que era lícita, daí eu fui procurar no dicionário. Meu Deus, que legal, fiquei tão feliz, né, que significa o contrário de ilícito, tava cada vez mais correta. Então me alegrou o coração. Outra vez também, uma noite seguinte ali também, já tava bem tarde também, tava começando a me dar sono, tava piscando, assim, eu ouvi, assim, uma voz que falou diferente. Outra voz de novo, vai fazer um café. Você veja como é que ele fala coisa tão simples, vai fazer um café. Eu falei, meu Deus. Eu fui, fiz um café e fiquei mais um pouquinho, mas eu não aguentei, deu sono. E tantas outras vezes também, eu lembro que uma vez estava em Curitiba caminhando e o Espírito Santo avisou que ia ter acidente, assim, né? Só que daí não foi voz de anjo audível, foi voz do Espírito Santo. E assim, só que ele usou uma pombinha para atravessar meu caminho e me empurrar pra calçada de volta, sabe? Então, quando eu vi aquela pombinha passar, ela saiu gritando, eu olhei, nossa, o que foi isso? E quando eu fui olhar pra frente pra atravessar a calçada, que o Espírito Santo falou, fica na calçada que vai ter acidente. Daí veio a mulher do outro lado da rua e veio um carro vermelho e se eu tivesse atravessado, ele ia me pegar de costas. Mas ele pegou a mulher de frente, a mulher parou com a mão no carro, no capô. Eu lembro que o carro era vermelho, não lembro a marca do carro. Então, assim, ficou o tempo todo acontecendo isso, de eu ouvir voz audível. Só que depois parou. Eu entrei em parafuso, porque eu pensei, eu acho que eu tô em pecado. Eu fui fazer um jejum bem forte pra querer ouvir essas vozes audíveis de novo. E eu passei muito mal. Daí eu comi, entreguei meu jejum a Deus e eu fui comer. Quando eu tava no banho, Deus falou bem assim, se arrependa, porque não é do teu jeito, é do meu. E aquele dia eu parei, nunca mais quis ouvir essas vozes. Um dia só perguntei pra Deus, por que eu não ouço mais voz audível? Daí ele me disse, porque agora você está em vitória. Então, eu compreendi que não que eu não tenha anjo ainda pra me ajudar, tem. Só que eu percebi o quanto eu não era um, gente. Eu ouvi pelo menos 4 tipos de voz